para falar sobre as ações da ANTAQ na regulação da navegação, vamos receber Adalberto Tokarski, diretor-geral da ANTAQ. Eu vou falar um pouquinho no geral da ANTAQ, até porque houveram algumas mudanças a nível recentemente da vinculação com a ANTAQ. Nós tínhamos no passado uma vinculação principal com o Ministério dos Transportes e secundária com a CEP. Daí nós fomos para a CEP como principal e secundário de transportes. Agora, numa nova estrutura, nós estamos diretamente ao Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil. Basicamente, algumas informações gerais. No nosso entendimento, nós temos 22 mil quilômetros de vias navegáveis. Essas navegáveis que eu falo, que são comercialmente navegáveis. Foi transportado um produto de um ponto A para um ponto B a nível nos rios. 37 portos organizados, 184 terminais de uso privado, e nós atingimos no ano passado 1 bilhão e 8 milhões de toneladas movimentadas. Aqui, como eu estava te falando, hoje a nossa relação da ANTAQ, todo mundo está no principal chapéu, que é o Ministério dos Transportes. E a antiga CEP, que a gente está acostumado, né? CEP é a Secretaria de Políticas Portuárias, que agora, então a gente tem uma vinculação na parte portos com a CEP, com o DENIT na parte hidroviária. Então, vamos dizer, tudo isso aí, as outras agências também, tudo vinculado ao Ministério do Transporte. Eu queria, só para dar uma provocada, para a gente entender se isso aqui é importante a gente fazer. Eu só peguei uma manchete. Normalmente os dados nossos da ANTAQ, nós usamos, agora, por exemplo, quero até fazer um convite a todos aqui presentes. Dia 15, na Fiesp, nós vamos fazer a divulgação anual e todos os comparativos de tudo que foi transportado na parte aquaviária brasileira. Aliás, se a ANTAQ tem alguma coisa de essencial, muito bem feito, realmente a parte estatística. Mas eu peguei um número aqui um pouco antigo, mas dá para a gente refletir. Isso aqui, há 2 semanas, eu peguei aliás, no site do TER, no dia 17 de novembro, e estava lá, o destaque, o Brasil perdeu 56 bilhões, 43 mil pessoas morreram em acidentes fatais, e 600 mil ficaram feridas. Desse montante aí, você pega 50%, está exatamente porque é o que o diretor da EPL colocou. O transporte rodoviário brasileiro é responsável. Então, assim, ou nós entendemos que o equilíbrio modal precisa haver, ou, entendeu? Nós vamos continuar pagando, sabe quem que paga esses 600 mil que tiveram sequelas? Nós, o povo brasileiro. Então, assim, através dos seus impostos. Ou a gente muda, e aí para mudar precisa o quê? Ter planos e aplicar esses planos. Nós tivemos o PNLT, primeiro planejamento, vamos dizer assim, bastante divulgado, e lá tinha uma meta para equalizar. De lá para cá, e faz um bocado de anos, tá? Piorou, desequilibrou mais ainda. Então a gente vai precisar fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Algo que no caso a ANTAQ está envolvida, foi criada em 2001, uma agência nova, fez 15 anos agora. Em 2007 foi criada a CEP e agora já foi vinculada ao Ministério do Transporte. Em 2013 teve uma nova lei e que nós estamos fazendo uma revisão desse decreto 8.033 para desburocratizar. Só para falar do que a ANTAQ atua, na parte de navegação toda ela, tá? Fluvial, interior, marítima, apoio e cabotagem, portos, instalações portuárias privadas, tá? Transporte aquaviário de cargas especiais e a exploração
da infraestrutura aquaviária. No geral aqui, o que é que ficou com a antiga CEP, que é tudo Ministério, ANTAC, com a nova lei e o decreto. E aqui o seguinte, só coloquei isso aí para mostrar que é o seguinte, com a nova lei, houve uns 3 avanços e umas 4 ou 5 regressão que a gente está tentando voltar a um modelo que não ficar, para você ter uma outorga, você tem que ficar num entra na CEP, entra na ANTAC, dá entrada na ANTAC, vai para SPP, que é CEP, volta para a ANTAC e daí vai de volta para a SPP para o ministro assinar. Então isso aí burocratizou muito. Só que algo representativo, positivo aconteceu nessa lei. O que é? Tirou a exigência do terminal privado ter necessariamente uma movimentação maior de carga própria. Tá? Antes falava a lei o seguinte, que preponderantemente o terminal precisa ter carga própria. Tirou essa exigência. E depois tirar dessa exigência, aquela é uma questão, e além disso também previu uma realização antecipada de investimentos, tá? Que todo terminal público que tem, vamos dizer, tem uma segunda pernada ainda, a gente faz um reequilíbrio antecipado desde que ele faça investimento. E isso aconteceu em 30 pedidos e está autorizado o investimento de 12,25 bilhões. E aqui que é o resultado daquela primeira parte. Nós temos o total de 183 terminais privados ao longo de toda a história brasileira, chegou a 184, tá? 83 até 15 dias atrás. E somente depois da lei, tá? 57 autorizações foram emitidas, depois do marco legal novo. E foi autorizado, então, 3,3 bilhões, tá? De reais. E o que é isso aí? Tá? Está sendo feito ou não? Principalmente, se vocês olharem o seguinte, um exemplo, dou alguns exemplos. No norte, nós temos lá, só em terminais ETC e TUP, investimento já de uns 4 bilhões. Aí você pega aqui um terminal privado aqui, em Santos, o Tiplan, investiu mais de 1 bilhão. Então isso aí já está acontecendo. E temos também mais 62 processos de outorga tramitando na ANTAC, no Ministério de Transportes, e que terá um investimento de mais 7,3 bilhões de reais. A ANTAC, ela entrou junto aí no plano, na PPI, num planejamento de projetos especiais de prioridade. Nós estamos junto com o Ministério de Transportes, a PPI, a EPL, tá? Nós estamos trabalhando o seguinte, vai ter dois leilões que vão acontecer dia 23 de março na Bovespa, dessas áreas. O terminal de trigo vai ser feito, o leilão vai ser direto na própria ANTAC, dia 20 de abril, e também nós estamos com 3 terminais em processo de audiência pública, 2 em Paranaguá e o terceiro em Itaqui. De Paranaguá, está aí o doutor Dividino, tá? Que auxiliou, que elaborou o EVTEA, e aí veio para nós analisarmos, vai ser um terminal para celulose e outro para veículos. Então, destravamos aquela pauta de oferecimento de áreas públicas. E só para se ter uma ideia, olha só, investimento direto, 102 milhões no terminal de celulose e mais 170 milhões no terminal de veículos. Só que o valor do contrato todo, olha aqui, no final dá 1,1 bilhão e 800 milhões no outro. Ou melhor, geração de riqueza, renda e empregos. Aqui, como falei, nós temos 37 portos organizados, 184 de instalação privada, e aqui a ANTAC
ela trabalha muito rapidamente a estatística. Está aqui, professor Raton, até 2015, porque a semana que vem a gente vai divulgar nacionalmente a parte de 2016, tá certo? Então, voltando aqui, eu toquei sem querer, vamos voltar, mais um, e nessa estatística aí, nossa, estou brigando aqui com o controle, hein? Vamos lá, aí, ele a hora que aperta, ele está bastante sensível. Nós tivemos um acréscimo de 44% em 10 anos. Você fala, não é tanto. De 600 milhões de toneladas para 1 bilhão de toneladas. Então, precisou o quê? Precisa mais infraestrutura. Precisa eficientes acessos aos portos. E a hora que fala esse eficiente, a gente não consegue imaginar se o terminal não tiver, vamos dizer, um acesso hidroviário. Para ser eficiente um porto tem que ter um bom acesso ferroviário. Tem que ter o rodoviário também, mas grande escala é acesso ferroviário. E aí a gente já estamos trabalhando aí nesse convênio com a EPL e para identificar ponto a ponto. Aqui em Paranaguá a gente teve algumas vezes, cutucamos a ALL, deu uma melhorada, mas precisa melhorar muito para que Paranaguá ganhe nesse aspecto. Vou passar muito rapidamente essa estatística, comparando ali janeiro a setembro de 2015, tá certo? De perfil de carga, o granel líquido caiu, daí está muito claro o que é Petrobras, tá? Então faz sentido. Algo aqui que já estava passando, olha só, o número de atracações caiu, por quê? Cada vez os navios são maiores. Tá certo? Então você vai ter menos navio com volume maior. Já está acontecendo no Brasil. Por perfil de carga, temos lá o Paranaguá em terceiro lugar, tá? Isso é de janeiro a setembro. Por perfil de carga, os terminais privados, tá? E aqui, principais commodities agrícolas, tá certo? Aqui nós temos a região sul, tá? Que é exatamente o amarelinho. Então é o seguinte, a região sul transporta sim uma grande quantidade de grãos, vamos dizer assim, pelos portos. Só finalizando essa última aqui, movimentação de longo curso nas instalações portuárias brasileiras, que a gente trata também do longo curso. E aqui separou porto organizado e TUP, terminal de uso privado. A gente está vendo cada vez mais crescendo o movimento na importação e na exportação em terminal privado, mas nós precisamos também, tá, ter cada vez mais investimento no terminal público para ele concorrer em condições com o privado. Aqui falando um pouco na navegação em vias anteriores, tá? Isso aqui, eu peguei já uma tela, mas ela propositadamente às vezes não está com todos os detalhes que a gente vai divulgar semana que vem, tá certo? 72% granel sólido, e esse granel sólido está o quê? Minério e grãos. E aí eu faço até uma reflexão, peço para fazer uma reflexão, por que a hora que você tem um rio, o minério sai? Tá? Ele é quase que aproveitador da navegação. Por quê? O minério só viabiliza na ferrovia, porque se não tiver a ferrovia, vai sair pelo rio. Então é porque o rio é eficiente, tá? É um custo baixo, um produto de baixo valor agregado, muito peso, tá? E muito volume. Então ele sai pela hidrovia. Vias interiores, tipo de navegação, tá certo? Porque a gente separa a cabotagem em vias interiores, a própria navegação e o longo curso em vias interiores, que seria, vamos dizer assim, sai lá da Europa e vem para Manaus. Andou lá 700 quilômetros no rio. Aquilo lá o que é? A navegação interior, como a gente chama, navegação longo curso em vias interiores. E a gente tem a navegação indo de lado.
tá? Especificamente de lado. Mas aí eu quero colocar algumas coisas aí. Numa parte, a gente teve notícias boas da navegação interior. Por exemplo, pega a navegação no rio Tapajós, Miritituba. Vocês escutam toda hora aí, Miritituba e tal. Nós temos lá já 6 estações de transbordo de cargas praticamente prontas, algumas operando. E a outra parte é o seguinte, na ponta, que é na região de Barcarena, perto de Belém, tá? Saiu um terminal da Hidrovias do Brasil, o terminal da Bung foi concluído, que hoje é da Bung da MAG, a ADM comprou uma instalação portuária e transformou ela para grãos também. Então, vamos dizer, hoje tem opções para você chegar pelo rio. Qual é o problema lá? Por que não chega mais ainda? Acesso rodoviário. Está avançando paulatinamente, está indo. Aí você olha lá para o norte também. Tem boa notícia onde? Tem boa notícia no Rio Madeira. Nós tivemos 2 grandes terminais privados, da Bertolini e da MAG, que foram concluídos no ano passado e já estão operando. Lá vai se avançar muito. E deverá avançar mais porque é o seguinte, finalmente, né, e parabéns, o DENIT contratou a dragagem no rio por 5 anos. Porque a nossa burocracia é tão grande que se você começar num ano, você gasta quase um ano inteiro, vai parar no meio do outro ano. Então, contratou, já foi contratado no ano passado e essa dragagem ela vai acontecer e em acontecendo vai ter a manutenção. Tá, essas são as 2 boas notícias sobre alguns aspectos. Temos também uma boa notícia. No Rio Tietê, esses números vão ser divulgados na semana que vem. Aumentou muito a navegação no Rio Tietê no último ano. Por que, Lisbeth, aumentou, professor? Aumentou porque pararam a navegação no rio. E por quê? Crise hídrica? Não. Falta do planejamento federal, tá? De verificar como que se poderia trabalhar. O que fizeram? Pegaram uma usina e abaixaram. Essa usina estava no meio da hidrovia. O que aconteceu? Essa usina deu menos de 1% de aumento a nível de carga para o Brasil como um todo. Só que o seguinte, paralisou a hidrovia por 22 meses. Foi um prejuízo enorme. Então, a nossa utilização, a que a gente defendia, só para ter uma ideia, já tinha o problema da Petrobras. A Transpetro tinha um projeto de 80 barcaças e 20 empurradores para transportar etanol. O que ela fez? Já que está com problema, acabou com o projeto. É um projeto que a gente defendeu durante anos e anos e anos e conseguiu, finalmente, a gente criou o G5+1, tivemos reuniões aqui em Curitiba, na Federação de Indústria, inclusive, e defendendo investimentos. Tá. Agora ela retomou e já passou o patamar geral de carga, não de grãos. De grãos ainda não voltou tudo. Por quê? A credibilidade. Né? Então, no Brasil, nós precisamos, no nosso planejamento, tá, incluir como algo essencial, importante também, o transporte. A geração de energia mas só que é o seguinte, de repente você poderia ter ficado parado 6 meses, 4 meses nas águas baixas. E nem precisaria estar parado porque se tivesse feito um derrocamento. E um derrocamento que, em tese, estava na conta da parte elétrica, que não foi feito e que agora está começando a ser feito pelo governo federal, estadual, com recurso federal também, uma parceria. Tá, a Tietê vai muito bem, obrigado, agora retomando. E vamos lá. E nós, paranaense, sou paranaense, tá? Estou lá no centro do Brasil, mas sou paranaense. Nós usamos muito mal os rios que a gente tem. Aliás, no passado, governantes federais, estaduais, fizeram o favor de acabar com o Paranapanema, quer dizer, barragem sem eclusa. Né? O Iguaçu, mesma coisa. Nós temos aí o Ivaí. Se você fizer uma barragem, você vem até no centro do estado. Tá? E você poderia pegar um produto lá em Goiás, vindo navegando,
e, de repente, fazer uma conexão com a perna ferroviária, na sequência ali, e parar no porto do Presidente Dividino, Paranaguá. Tá, isso tudo que eu estou falando é quase que um sonho anos anteriores. Não está mais pelo seguinte: o governo federal, acertadamente, e aí entra a Universidade Federal nessa história, contratou, e isso aí porque eu sou um dos que cobrava que tem que ter um estudo com detalhe e tal, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de todas as hidrovias. Então, no caso específico, a universidade daqui fez do Paraguai. Por isso que nós fizemos um convênio para repassar recursos, para fazer um estudo mais ampliado do que o EVTEA, porque o EVTEA brasileira, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da hidrovia, foi feito só da parte brasileira. Mas se falar da hidrovia, tem que ver os 3.000 quilômetros de toda a hidrovia. Então nós estamos indo mais para frente, conhecendo nos outros países. Tá, esses EVTEAs, e aí, nosso diretor da EPL, duas questões. Provavelmente vocês estão se falando, porque tem que falar. Nessa carteira de projeto que já está saindo, tá? Porque no Rio Paraná, por que não sai carga? Porque saía trigo do Paraguai e vinha pela hidrovia e ia para São Paulo. É porque com a Itaipu, quando você tem pouca água na usina, tá? Em Guaíra nós temos lá um pedral. Nesse estudo no EVTEA está dando a solução. Ou é essa ou é essa. E aí, doutor Godoy do DENIT, precisamos do projeto. Aí é o canal dos bugres, passar do lado. Vamos fazer, tem que começar, tá? Mas está saindo projetos, e é isso que tem que se fazer, e implementar esses projetos para avançar. Especificamente o seguinte: mas nós, vamos dizer, o Paraná precisa, como diz, utilizar melhor o Rio Paraná e algum outro que tem no Paraná. Por quê? Praticamente não utiliza. Então, eu acho que é o seguinte: a gente que conhece algumas hidrovias na Europa, onde você tem uma comercialização bem barata, tá certo? Isso gera riqueza. E a outra questão que eu queria falar, estamos tendo um avanço no Tietê, mas é um avanço de Araque, porque pararam. Então vai retomar, tá? A outra é a hidrovia do Paraguai, que transporta, basicamente, no caso brasileiro, minério de ferro. Então poderia sair e chegar produtos. Por exemplo, o Paraguai tem uma linha com a Argentina e com o Uruguai de containers. E nós não temos uma linha de container que chega no Brasil. Muitos produtos são levados, por exemplo, da Argentina, vai para São Paulo e daí vai lá para o Mato Grosso. Então, vamos dizer, é uma irracionalidade. E é levado de caminhão, e aí fica matando gente e a gente pagando a conta. Então, vamos dizer, a utilização dos nossos rios, e aí eu quero, vamos dizer assim, nessa parceria com a EPL, porque é um processo. A EPL era ferroviária. Se deixar, ela cai para o lado ferroviário. Porque existe toda uma equipe lá que está melhorando o pensamento. Por que eu estou falando isso aí? Nas demandas futuras eu não vi nenhum rio ali, só ferrovia. Não, nós precisamos, não é só centro de distribuição de produtos, nós precisamos dragagem, derrocamento e sinalização. Se nós fizermos isso, pronto. Em boa parte dos rios, só viabilidade, é não atrapalhar. O trecho do Paraguai ou do próprio Paraná não navega para São Paulo porque tem uma barreira lá. Se transpor a barreira, resolveu. Então, vamos dizer, nós precisamos do seguinte, incluir esses projetos, que é o quê? A navegação em determinados trechos do rio. No Rio Paraguai, precisamos uma dragagem mais permanente, tá? Porque faz um ano, daí vai o outro, já não saiu tão bem. Isso causa o quê? Insegurança. E o empresário não quer insegurança. Então eu vejo o seguinte, esse debate aqui de alta qualidade, tá? É fundamental, porque mais uma vez coloca entes de várias áreas para pensar, e até o seguinte, a universidade, até para ela saber que isso tudo que ela está fazendo, trabalhando, é muito importante.
E aí, quando é muito importante, se for muito importante para o Brasil, eu sei que vai ter uma dedicação muito maior. Então, era essa a contribuição que a gente gostaria de dar. Nós estamos na ANTAC à disposição. Especificamente o seguinte, esse diretor-geral da ANTAC, a pauta hidroviária, ela está, vamos dizer, hoje, por exemplo, a minha agenda, ela perpassa, não fico um mês sem ir, um mês e meio sem ir na Amazônia, porque 80% do que tudo passa por lá e sai pela cabotagem está na Amazônia. Então, a gente que entende que avançar no transporte brasileiro é utilizar modais mais eficientes, então é o seguinte, eu vou estar brigando pela navegação e vou estar brigando também, já estamos, essa semana eu estou recebendo o pessoal da Portofer, que detém detém o trecho de chegada a Santos, a concessão. E exatamente onde tem o principal gargalo. Nós já fizemos várias reuniões, vamos estar fazendo essa semana lá em Brasília para resolver essa chegada. Então a gente precisa discutir Paranaguá, discutir Rio Grande, São Francisco do Sul e outros que têm acesso ferroviário péssimo. Tá? Então a gente vai, eu acho que assim a gente vai estar contribuindo para ter um transporte mais eficiente e o Brasil ganhar. Muito obrigado.